Madhava
Está aqui. Aí está. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chayam mudiraye mukham karoti vachalam angum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. I told you the text. Disseram to call for you. Número 24, sí. Thank you very much for coming for today's Srimad Bhagavatam class. Muito obrigado por estarem presentes na aula do Srimad Bhagavatam. Today we are reading from, this is actually normally it's not broadcasted online. Normalmente esta aula não é transmitida online através da rede da internet. So devotees here in the temple are reading another section from what's broadcasted. Que os devotos aqui no templo estão a ler uma outra sessão que não aquela que é transmitida regularmente. So we are reading from chapter 5 of the first canto of Srimad Bhagavatam. Estamos a ler o capítulo 5 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Entitled Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam. Cujo título do capítulo é Narada instrui o Srimad Bhagavatam. And the fact that it's another section is not a problem, because it's like, the Bhagavatam is like a very, very sweet cake. Pelo simples facto de ser uma outra sessão não importa, porque o Bhagavatam pode ser comparado com um bolo assim bastante doce. You can take from one part, from another, it's sweet everywhere. Pode-se tirar de um lado e do outro, é doce em todo lado. Today we are reading text 24. Hoje lemos o verso número 24. Temaya peta kila chapaler bhake. Bhake. Dante drita kredana ke nuvartini. Dante drita kridana ke gnovartini. Chakru kripam yadyapi tulya darshana. Chakru kripam yadyapi tulya darshana. Shushrushamane munayolpa bhashini. Shushrushamane munayolpa bhashini. Maya peta kila chapaler bhake. Tamaye pita kila chappaler bhake. Dante drita kredana ke nuvartini. Dante drita kridana ke novartini. Chakru kripam yadyapi tulya darshana. Chakru kripam yadyapi tulya darshana. Shushrushamane munayolpa bhashini. Shushrushamane munayolpa bhashini. Temaya pita kila chappaler bhake. Dante drita kridana ke novartini. Chakru kripam yadyapi tulya darshana. Shushrushamane munayolpa bhashini. Temaya peta kila chappaler bhake. Dante drita kridana ke novartini. Chakru kripam yadyapi tulya darshana. Shushrushamane munayolpa bhashini. Samaya peta kila chappaler bhake. Dante drita kridana ke novartini.
Chakru Kripam Yadyapitulya Darshana Sushushamane Munayolpavashini. Em português, Sim. os que leem inglês podem seguir em inglês, depois a palestra será em inglês e português. Te, eles, Eles, Mai, Maí, a mim, Amim, Apeta, Apeta, não me tendo submetido, não tendo submetido, Aquila, Aquila, todos os tipos de todos os tipos de Chapale, Chapale, propensões, propensões, Arbaque, Arbaque, a um menino, a um menino, Dante, Dante, tendo controlado os sentidos, tendo controlado os sentidos, Adrita Kridanake, Adrita Kridanake, sem estar acostumado sem estar acostumado a hábitos desportivos, a hábitos desportivos, Anuvartini, Anuvartini, obediente, obediente, Chakru, Chakru, concederam, concederam, Kripam, Kripam, misericórdia sem causa, misericórdia sem causa, Yadyapi, Yadyapi, embora, Kembora, Tulya Darshana, Tulya Darshana, imparciais por natureza, imparciais por natureza, Shushushamane, Shushushamane, ao fiel, ao fiel, Munaya, Munaya, os munis seguidores do Vedanta, os munis seguidores do Vedanta, Alpabhashini, Alpabhashini, aquele que não fala mais que o necessário. aquele que não fala mais que o necessário. Tradução. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta abençoaram-me com a sua misericórdia sem causa. Quanto a mim, eu era autocontrolado e não tinha apego a brincadeiras, muito embora fosse um menino. Além disso, eu não era travesso e não falava mais que o necessário. Significado. No Bhagavad Gita o Senhor diz, citação, todos os Vedas buscam por mim. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que nos Vedas os assuntos são apenas 3, a saber, estabelecer a relação das entidades vivas com a personalidade de Deus, executar os correspondentes deveres em serviço devocional e, finalmente, alcançar a meta última, a volta ao Supremo. Sendo assim, a palavra Vedantavadis, ou os seguidores do Vedanta, indica os devotos puros da personalidade de Deus. Tais Vedantavadis, ou os Bhaktivedantas, são imparciais na distribuição do conhecimento transcendental do serviço devocional. Para eles, ninguém é amigo ou inimigo, ninguém é educado ou iletrado. Ninguém é especialmente favorável e ninguém é desfavorável. Os Bhaktivedantas veem que as pessoas em geral estão a desperdiçar tempo em coisas sensoriais falsas. Suas ocupações é levar a massa ignorante das pessoas a restabelecer a sua relação perdida com a personalidade de Deus. Através de tal esforço, mesmo a alma mais esquecida é elevada à compreensão da vida espiritual e, sendo assim, iniciadas pelos Bhaktivedantas. As pessoas em geral gradualmente progridem no caminho da realização transcendental. Desse modo, os Vedantavadis iniciaram o menino antes mesmo de ele se tornar autocontrolado e desapegado das brincadeiras infantis e demais atividades. Mas antes da iniciação, ele, o menino, tornou-se cada vez mais avançado na disciplina, que é muito essencial para alguém que deseja progredir nesta trilha, ou neste caminho. No sistema de Varnashram Dharma, que é o começo da verdadeira vida humana, os meninos pequenos, após os 5 anos de idade, são enviados para se tornarem brahmacharis no ashram do Guru, onde essas coisas são sistematicamente ensinadas aos meninos, sejam eles filhos de reis ou de cidadãos comuns. O treinamento era compulsório não apenas para criar bons cidadãos do Estado, como também para preparar a vida futura dos meninos para a realização espiritual. A vida irresponsável de desfruto dos sentidos era desconhecida pelos filhos dos seguidores do sistema Varnashram.
O menino era impregnado de perspicácia espiritual antes mesmo de ser colocado pelo pai no ventre da mãe. Tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pelo sucesso dos filhos em relação à libertação do cativeiro material. Este é o processo do planeamento familiar exitoso. Ele destina-se a produzir filhos para a perfeição completa, sem ser autocontrolado, sem ser disciplinado e sem ser completamente obediente. Ninguém pode tornar-se exitoso em seguir as instruções do mestre espiritual. E sem fazer isso, ninguém é capaz de voltar ao Supremo. Munayolpa Bhashini. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty. I did not speak more than required. Então, tradução de novo. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta abençoaram-me com a sua misericórdia sem causa. Quanto a mim, eu era controlado e não tinha apego a brincadeiras, muito embora fosse um menino. Além disso, eu não era travesso e não falava mais que o necessário. 2 days ago we were discussing about this section of the Bhagavatam. Há 2 dias atrás falávamos sobre esta secção do Srimad Bhagavatam, Which is the story of Narada Muni's life. que é a história da vida de Narada Muni. And how Narada Muni, due to Sadhu Sangha, became a very advanced devotee. E como Narada Muni, através do Sadhu Sangha, tornou-se um devoto muito avançado. The key word in today's verse is Kripa, A palavra-chave no verso de hoje é Kripa, which means mercy. que significa misericórdia. And this mercy is actually causeless mercy. E esta misericórdia, na verdade, é misericórdia sem causa. Both Srila Prabhupada and Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur Tanto Srila Prabhupada quanto Srila Vishwanath Chakravarti Thakur speak about the meaning of causeless mercy. falam sobre o significado da misericórdia sem causa. They do it in different ways. Srila Prabhupada with his own mood and Chakravarti Thakur with his own. Eles aproximam-se ao tema de diferentes maneiras. Srila Prabhupada com uma forma de expressar e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur de outra forma. They are saying that even before the child was qualified, the sages were ready to give mercy. Eles escreveram que mesmo sem a criança ser qualificada, os devotos deram misericórdia. Vishwanath Chakravarti explains that there are 2 types of mercy. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que existem 2 tipos de misericórdia. One is that which is given when one sees qualities, when the giver of mercy sees qualities in other persons. Um tipo de misericórdia é aquele que vai dar misericórdia vê que aquele que vai receber tem qualificações. And another type of mercy is that which does not depend on the qualification of the receiver. E outro tipo de misericórdia não depende das qualificações daquele que vai receber. The sages were Vedantavadis, Os sábios, que eram Vedantavadis, which means they were beyond duality. que quer dizer que eles estavam mais além da dualidade. And therefore to argue that they gave mercy
because Narada was a good boy, will be wrong. E então argumentar de que eles deram misericórdia ao again. They gave mercy because Narada was a good boy, will be a wrong understanding. Dar misericórdia pelo simples facto de Narada ser um bom rapaz é uma compreensão incorreta. Because their giving of mercy didn't depend whether the boy was qualified or not. They wanted to give mercy. Porque, independentemente se o rapaz era ou não qualificado, eles queriam dar misericórdia. Chakravarti Thakur and Srila Prabhupada also suggest Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Prabhupada também sugere that the boy, before he became like that, detached from sports and from playing, que antes do rapaz ser assim, tal como se descreve, que desapegado das brincadeiras e desportivas, he got mercy from the Bhaktivedantas. Ele adquiriu misericórdia dos Bhaktivedantas. Then he became like that, like he's describing. Então ele tornou-se assim, como ele se descreve a si próprio. And then they gave more mercy. E depois eles deram mais misericórdia. So the point is that the only cause for pure bhakti is the mercy of the devotees of the Lord. Então a única causa para o bhakti puro é a misericórdia do Senhor ou dos devotos. The Lord, instead of the Lord also. Of devotees, yeah. Devotees or Lord and devotees? Devotees. The mercy of the Lord comes through the devotees. Ok. Então dos devotos. I want to share Vishwanatha Chakravarti Thakur's commentary. In the commentary to the previous verse, Chakravarti Thakur writes, Que, comentando o verso anterior, a Vishwanath Chakravarti Thakur escreve: there is no cause for pure bhakti não existe causa para o bhakti puro, other than the fortunate mercy não existe outra causa que a misericórdia afortunada of the devotees of the Lord. Dos devotos do Senhor. Austerity and other processes Que a austeridade e os outros processos are not the cause. não são a causa. To illustrate this, Narada Ilustrando isto, Narada recounts a previous birth. lembra-se de nascimento prévio. In a previous Kalpa, day of Brahma, No Kalpa anterior, ou seja, o dia de Brahma, in a previous birth, no nascimento anterior, Atita Bhave, I was born from a maidservant. eu nasci como filho de uma serva, Of some studiers of the Vedas. Studiers. ou uma serva de aqueles que eram estudantes dos Vedas. I was engaged in serving those persons Eu estava ocupado em servir essas pessoas having Bhakti Yoga que tinham Bhakti Yoga and who desired to stay in one place e que desejaram permanecer num lugar during the rainy season. durante a estação das chuvas. That they also practice Bhakti Yoga Eles também praticavam Bhakti Yoga, is understood later se compreende-se infere-se mais tarde from the following verse. Do verso seguinte. Katam Vaham Krishna Katam so on. Of Vyasadeva. O Vyasadeva, In that association, nessa associação, by the mercy of those great Vedantis, pela misericórdia desses grandes Vedantis, I could hear them
Eu escutei-os, podia escutá-los, describe the attractive activities escrevendo as atividades atrativas of Lord Krishna, do Sr. Krishna. and thus listening attentively, E assim, escutando atentamente, my taste for hearing o meu gosto por escutar of the personality of Godhead sobre a personalidade de Deus increased at every step. aumentou a cada passo. And in the commentary for today's verse, Vishwanath Chakravarti Thakur writes, E, comentando o verso de hoje, Vishwanath Chakravarti Thakur escreve: Narada had controlled senses. Narada tinha controle dos sentidos. Dante had given up childish play. Tinha abandonado as brincadeiras infantis. Adrita Kridanake. Those sages saw equally E esses sábios tinham uma visão de equanimidade. good temper and bad temper. Bom caráter e mau caráter. Those who are praiseworthy Aqueles que são dignos de ser glorificados and those who are to be criticized. e aqueles que devem ou podem ser criticados. Those who have good conduct Aqueles que têm boa conduta and those who are sinful. e aqueles que são pecaminosos. Tulya Darshana. Tulya Darshana. And thus they should not show mercy, E to one então eles não devem mostrar misericórdia a uns. and reject in disgust another. Ok. Então eles não não atuaram como que dão misericórdia a uns e rejeitam a outros. However, they showed mercy to me. This is Narada speaking. Porém, eles mostraram misericórdia a mim. Though great devotees, Apesar de grandes devotos, such as Bharata and Prahlad, tais como Bharata e Prahlad, see equally, veem equanimemente, they also show some partiality eles também, ainda assim, apesar de ter uma visão equânime, eles mostram algum tipo de parcialidade concerning giving mercy. em relação com dar misericórdia. And now goes back to the Bhaktivedantas. Their first show of mercy A primeira prestação da misericórdia did not depend on Narada's good qualities, não dependeu das boas qualidades de Narada. and show of respect. Narada showing respect. E Narada mostrando o respeito. He developed the good qualities by their mercy. Ele desenvolveu as boas qualidades pela misericórdia deles. Then those qualities Então, essas qualidades became the cause of further mercy. Tornaram-se a causa de mais misericórdia. It must be explained Deve ser explicado that the cause of their mercy que a causa da sua misericórdia was not due to seeing qualities. was not due To to, seeing qualities. que não dependeu do facto de eles observarem qualidades. If one says that though they had equal vision, Se alguém diz que eles têm visão equânime, they showed mercy because he showed good qualities, que eles mostraram misericórdia porque o menino tinha boas qualidades, then their equal vision will be contradicted. então a sua visão equânime seria como é que diz? Contraditória. By their seeing good and bad qualities. Ao eles observarem as boas e as más qualidades. One should not explain in this way, Não devemos explicar deste modo, because then the first mercy will be prejudiced. porque senão a primeira misericórdia seria uma
mentira. Não, prejudicais é Prejudicial. preconceituoso. Prejudicais, a palavra prejudicais que quer dizer? Prejudicial. Palavras mortas. Prejudicais, não, é preconceituoso. É preconceituoso. So, Srila Vishwanatha Chakravarti está explicando as sutilezas da misericórdia. Eu explico em inglês. Que Srila Vishwanath Chakravarti está a explicar as subtilezas da misericórdia. I was saying in English that Srila Vishwanatha Chakravarti is explaining the subtleties of mercy, giving mercy. So on the one hand, he says the sages, they can give mercy to anyone. Por um lado, ele diz que os sábios can't. They can give. They can. Eles podem dar misericórdia a todos. They are just inspired by God to give or not to give mercy. Eles são inspirados por Deus para dar ou não dar misericórdia. They are completely surrendered to Krishna. Estão plenamente rendidos a Krishna. So when Krishna inspires them, they give mercy. When Krishna doesn't inspire them, they may be quiet. Que quando Krishna os inspira, eles podem dar misericórdia, e quando Krishna não os inspira, eles permanecem tranquilos. We see, for instance, the case of Jadabharata. He was not giving mercy to anyone. He was silent, like a crazy fellow. Como, por exemplo, temos o caso de Jadbharata, que ele era uma pessoa que tinha uma conduta de silêncio, aparentava ser também um louco. But then at some point he decided to give mercy to King Rahugana. Mas a uma certa altura ele decidiu dar misericórdia ao rei Rahugana. Even though King Rahugana had offended him, was insulting him. Apesar de o rei Rahugana o ter insultado. All of you are familiar with the story of Jadabharata and Rahugana? Não. Nem todos estamos familiarizados, pois não, com a história de Jadbharata e o rei Rahugana. Jadabharata had been, 2 lives back, he had been Bharata Maharaj. Duas vidas anteriores, este Jadbharata tinha sido Bharat Maharaj. Bharata Maharaj had been the king of the whole planet Earth. E este Bharat Maharaj tinha sido o rei de todo o planeta Terra. And he became so popular and so dear to the people Ele tornou-se tão popular e querido pelas pessoas, pelos súbditos, that they gave the name to planet Earth, his name, Bharata. que deram ao planeta Terra o seu próprio nome, Bharata. I will see sometimes people give the name to a street, the name of a popular person. Como, por exemplo, nós temos o caso nas ruas, dão-se o nome às ruas de alguém que tenha sido popular. Tenha sido, sim. So when the name was given to the whole planet, means he was very dear to the people. Really, they loved him. E pelo facto de terem dado ao planeta o nome dele, ele na verdade era uma pessoa muito querida pelas pessoas em geral. And Bharata not only was a great king, but actually he was a very advanced devotee of the Lord. Ele não somente era um grande rei, mas também um devoto muito avançado do Senhor. So at some point of his life, he decided to give up everything and go to the forest. Em uma certa altura da sua vida, ele decidiu abandonar tudo e ir para a floresta. He coronated his son as king, and he retired to practice devotional service. Então ele coroou o seu filho como rei e ele retirou foi para a floresta praticar serviço devocional. When he was in the forest, practicing his devotional service, Quando enquanto estava no bosque na floresta praticando serviço devocional, one time he saw one mother deer, who was pregnant, who was drinking water in a river. então a uma certa altura ele viu perto de um rio
ou no rio, que estava um veado fêmea que estava a beber água do rio. But suddenly what happened is that the roar of a lion close by sounded, wow, very, very strongly. Então, enquanto ela bebia água, ela escutou um som tremendo de um leão que estava próximo. The deer became so afraid that she delivered the baby deer before was due. Então, essa viadinha, ou veado fêmea, estava grávida e ficou com tanto medo que ela teve um aborto, não é? Ou seja, não um aborto, mas o veado nasceu antes do tempo, o filhote. And while doing that, they fell into the river. E ao fazer isso, o bebê caiu ao rio. The mother died, and King Bharata, who saw all this, saved the baby, the newborn deer. A mãe morreu, mas o Bharat que viu toda essa cena recolheu o bebezinho. Bharata Maharaj gave protection to the deer, fed it and raised him as his own, as if he was his own child, actually. E então o Bharata Maharaj ele cuidou tal como uma criança, tal como se fosse o seu filho. Deu-lhe alimentação, deu-lhe de comer e protegeu-o. And he became so affectionate to the deer that he diminished his attention to devotional service to give more attention to the deer. Então ficou tão apegado ao veadinho que ele diminuiu a sua atenção nas práticas espirituais e deu mais atenção ao veadinho. To the point that the deer, one time that the deer had gone away, Bharata was very anxious because couldn't find him. Então, apegado a tal ponto que certa vez o veadinho saiu e ele não conseguia vê-lo e ficou muito ansioso pelo. And Bharata quit his body while thinking of the deer. E Bharata abandonou o seu corpo enquanto pensava no veado. In the next life, he took birth as a deer because of that meditation. E na vida seguinte teve que aceitar um corpo de veado devido a essa meditação. But because he was very advanced in devotional service, he was at the level of Bhava Bhakti, very, very advanced. As a deer, he was able to remember his mistake in the previous life. Então, devido a que ele era um devoto muito avançado, na verdade estava no estágio de Bhava Bhakti, ele pôde recordar-se dos incidentes da sua vida anterior. And in the next life, after the animal life as a deer, he was born in a Brahmana family. He was known also as Bharata. E então, na seguinte vida, ele nasceu na família de uns brahmanas e também era chamado, também tinha o nome de Bharata. He became known as Jada Bharata. Jada sometimes is translated as stone. E então ele ficou conhecido como Jada Bharata. Por vezes a palavra Jada é traduzida como pedra. Sometimes also it is mentioned as crazy. E por vezes também é traduzido como, a palavra é traduzida como local. So he was like a stone because he was distant from the relationships in the world. Ele é considerado como uma pedra, quando se traduz como uma pedra, porque ele estava indiferente e distante das relações com o mundo. This will be some type of transcendental autism. Algum tipo de autismo transcendental. He was totally distant
pretended not to didn't pay attention to his father's education. Ele estava completamente assim afastado de tudo. Ele não deu atenção à educação do seu pai. His father was very affectionate to him and wanted to train him as a good brahmana. Que o pai era muito afetuoso para com ele e quis treiná-lo como um bom brahmana. But the boy didn't follow what the father was teaching, Mas o rapaz não seguia aquilo que o pai ensinava. as if he was mentally retarded. Como se ele apresentou-se como que fosse um discapacitado mental. So when the father will teach him to clean his body before doing puja, Enquanto o pai lhe instruía que ele devia limpar o seu corpo, lavar o seu corpo antes de fazer a puja, he will do first the puja and wash afterwards, ele fazia primeiro a puja e depois é que se lavava. or wash the body after, like passing a stool. So he will wash first and then pass a stool. Ou por exemplo, ele costumava, normalmente, toma-se banho depois de ir à casa de banho, defecar, e ele fazia o contrário, ele tomava banho primeiro e depois é que ia defecar. But the father was so affectionate that he continued trying to train him. Mas o pai era tão afetuoso para com ele que ele continuava, insistia em treiná-lo. And this happened like that until the father died. E isso aconteceu até que o pai faleceu. When the father died, he had elder brothers. The brothers didn't treat him like the father. E quando o pai morreu, este Jadbharata tinha irmãos mais velhos e os irmãos mais velhos não tratavam com o mesmo carinho a Jadbharata como o pai. The brothers thought this is a fool, so they will treat him badly, give him the remnants of the food, whatever was stuck in the pot, like burned rice. Então eles davam-lhe assim o resto do alimento, aqueles alimentos que ficavam assim nas panelas, agarrados à panela, eles davam-lhe isso para ele comer. And he was so advanced that he didn't mind, and he will eat whatever they will give him as if it was nectar. E ele era tão avançado que ele não se importava. E aqueles restos que lhe davam, ele considerava-os como néctar. One time the brothers put him to take care of a field, as if he was espantapájaros, como if he was, you know, this, they put these dolls to scare the birds. Então, certa vez, puseram-no como espanta-pássaros. Um espantalho no campo, para afastar os pássaros. And he was there, he was very tall, very strong. He had a strong body, he was big. Ele tinha um corpo forte, era alto. So he was there under the sun, he didn't mind, he was there waiting, absorbing transcendental thoughts actually. He was very advanced. E então ele estava aí, não se importava, não é? Ele estava aí completamente, o que aconteceu. Ele estava, na verdade, estava absorto em pensamentos transcendentais. So at that time, there was a king named Rahugana, who was the ruler of that area, and he came riding on a palanquin with a group of soldiers and some palanquin carriers. Então, nessa altura e nessa região, havia um rei que se chamava Rahugana. E ele passou ali por perto, por onde estava o rapaz, e ele ia transportado num palanquim com aqueles que o carregavam, né? So it seems that one of the palanquin carriers had some problem, couldn't carry anymore, so they needed another person to carry. Então, um dos transportadores teve um problema qualquer físico e então ele precisava ser substituído. And they saw Jadabharat there in the field with a strong body, so they thought, this is a good guy.
he can come and carry the palanquin. So they took him and asked him to carry the palanquin. Então eles viram à distância o Jadbharata e como ele era forte, disse, este é uma boa pessoa para substituir este transportador, o carregador. So they put him to carry the palanquin. He didn't mind, he was carrying the palanquin. Então puseram a transportar o palanquim e ele não se importou, continuou aí. But because he was very compassionate, when he was walking, there were many ants in the path. So he was avoiding the ants to not kill them. Então, como era muito avançado, ele via que no caminho havia muitas formigas, então ele tentava evitar as formigas para não as matar. And when he was avoiding the ants, the palanquin was moving, and the king was not so happy about it. E então, enquanto ele tentava evitar as formigas, o palanquim movia-se de um lado para o outro e o rei também não estava nada contente com The a king cena. said, "You fools, what are you doing?" And then they said, "Oh, it's this new person. He's moving from side to side." Então o rei perguntou aos tolos, o que é que está a acontecer convosco? E eles disseram, não, foi este carregador aqui, este novo carregador que está a ter problemas. So they corrected him, but he continued avoiding the ants. For him was a priority not to kill the ants, and the king is more comfortable. He didn't want to kill the poor ants. Então para ele era mais prioritário não matar as formigas, provavelmente o conforto do rei, apesar de ele ter sido instruído, ele continuava a evitar as formigas. So at that point, the king became angry and started to rebuke him and insult him with sarcasm. Então, nessa altura, o rei castigou e começou a criticá-lo com palavras sarcásticas, com sarcasmo. As if indicating you are very strong, but you are a fool. In different ways, he was ridiculing him. E diferentes maneiras, com diferentes palavras, ele estava a ridicularizar So at that point, Jadabharata, who normally would not say anything, e nesse momento, apesar de Jadabharata, que normalmente não dizia nada, he decided to speak. ele decidiu falar. And he started to speak transcendental wisdom to the king. E começou a falar conhecimento transcendental para o rei. Saying like, you are saying that talking about my body, but actually I'm not this body. Whatever you say about the body, this is not me. Tu estás a falar sobre o meu corpo, mas na verdade eu não sou este corpo. Tudo que digas relacionado com o corpo não sou eu. And you are speaking as if you are the king and I am the subject. But knowing you are the king and the subject, in another circumstance or life, I may be a king and you may be a subject. Why you are speaking like that? Então tu agora estás a falar como se fosse o rei e eu o servo, mas isto é nesta vida, na próxima vida pode ser ao contrário, eu posso ser o rei e tu o servo, então por que é que estás a falar dessa forma? The king had some culture, only due to the passion of being king, he had become angry. O rei era culto, mas devido à energia da paixão que normalmente os reis têm, ele tinha ficado momentaneamente furioso. So when he realized that I have a sadhu carrying my palanquin and I have insulted him, he really regretted. E quando ele se apercebeu de que a pessoa era um sadhu e que estava a transportá-lo e que ele tinha ofendido esse sadhu, ele na verdade ficou arrependido. So he asked the carriage to put on the palanquin. He came down and he paid obeisances to Jadabharata and asked for his forgiveness. Então ele
ele mandou parar o palanquim, desceu e prostrou-se perante o Jadbharata e pediu-lhe desculpas. So Jadabharata, actually he showed mercy to the king, even though he insulted him. Na verdade, Jadbharata mostrou misericórdia ao rei, apesar deste o ter insultado. And that means he was transcendental to good qualities or bad qualities. O que quer dizer que ela é transcendental às boas ou más qualidades. I'll continue reading the last part of Vision of the Chakravarti's commentary. Então, lendo a última parte do comentário de Vishwanath Chakravarti, There are two types of mercy. existem dois tipos de misericórdia. Affected by seeing material qualities Aquelas que são afetadas ao verem qualidades materiais and not affected by seeing material qualities. e não afetada por ao ver qualidades materiais. The first type of mercy is explained as follows. O primeiro tipo de misericórdia é explicado da seguinte maneira: All persons in the material world todas as pessoas no mundo material have mercy caused by qualities. dão misericórdia causada por qualidades. If they see qualities, they show mercy. Quando veem as qualidades, dão misericórdia. If the qualities are absent, they withdraw mercy. E quando as qualidades não estão presentes, eles recolhem essa misericórdia. And if they see bad qualities, they show hatred. E se veem más qualidades, eles mostram intolerância, ira. The second type of mercy is as follows. O segundo tipo de misericórdia é como se vai a descrever. Those who are beyond the influence of material world show mercy without such causes. Aqueles que estão mais além da influência do mundo material mostram misericórdia sem tais causas. Without dependence on seeing material qualities. Não estão dependentes ao ver as qualidades materiais. Since they see everything in the material world as the same. Porque têm uma visão do mundo material equânime. Shukadeva has said, Shukadeva disse, and now it's quoting a verse from the 10th canto, I think it's a description of the autumn. Então o Shukadeva Goswami, Chakravarti vai citar um verso falado por Shukadeva, mencionado no canto 10, Description of autumn. que é a descrição do outono. During this season, the mountains sometimes released their pure water and sometimes did not. Durante esta estação, as montanhas algumas vezes libertam água pura, a sua água pura, e por vezes não. Just as experts in transcendental science sometimes give the nectar of transcendental knowledge and sometimes do not. E tais como os peritos transcendentais, peritos na ciência transcendental, por vezes dão néctar do conhecimento transcendental e por vezes não. That's Srimad Bhagavatam 10, 20, 36. Esta é uma citação do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 20, verso número 36. In this manner, sometimes these persons show mercy to some person. E desta maneira, por vezes estas pessoas derramam misericórdia, otorgam misericórdia a alguma pessoa, a alguém. When hardness of the heart caused by gunas is destroyed and becomes soft by devotion to the Lord, mercy will appear in the heart. Quando a dureza do coração, causada pelas gunas, é destruída e torna-se suave devido à devoção ao Senhor, a misericórdia aparecerá no coração. And now Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur quotes a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, Vishwanath Chakravarti Thakur cita um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, That describes the stage of Bhava Bhakti. que descreve o estágio de Bhava Bhakti. That part of Bhakti is called Bhava, whose essence is Samvit and Ladini Shakti. A parte do Bhakti que é chamada Bhava, cuja essência é Samvit e Ladini Shakti, Samvit refers to the
potency of consciousness or knowledge. Que Samviti refere-se à potência do conhecimento ou da consciência. And Hladini is the pleasure-giving potency or the potency of Ananda. E Hladini é a potência do prazer, ou Ananda, Which is one ray of the sun of Prema, e isto é um raio do sol de Prema, which will soon rise in the heart, que dentro em pouco a despertará no coração, and which softens the heart with desires e que suaviza o coração com desejos to meet, serve, and exchange love with the Lord. Então que suaviza o coração com desejos de encontrar, servir e intercambiar amor com o Senhor. And now Chakravarti Thakur ends by stating, Então, Vishwanath Chakravarti Thakur vai finalizar o seu significado afirmando: the first 4 stages of Bhakti are understood here. os primeiros 4 estágios de Bhakti são compreendidos aqui: Mercy of the devotees, misericórdia dos devotos, service to devotees, serviço aos devotos, faith, fé and taking shelter of Guru. e refugiando-se no Guru. So I will end the discussion by referring to Srila Prabhupada's mood. Então, vamos aqui a finalizar a aula citando o humor de Srila Prabhupada, mencionando o humor de Srila Prabhupada. That Srila Prabhupada is a wonderful example Srila Prabhupada é um exemplo maravilhoso of a pure devotee who gave mercy to everyone without discrimination. que deu misericórdia a todos sem nenhuma discriminação. He met all kinds of crazy people when he arrived to America. He was ready to give mercy. Ele encontrou-se com pessoas assim completamente desvairadas, todo tipo de pessoas desvairadas, e ele estava preparado para dar misericórdia. Or sometimes in the early days when he was in Butler in Pennsylvania, before going to New York, E nos primeiros dias nos Estados Unidos, em Butler, Pensilvânia, antes de ir para Nova York, some guests will come, some people will come to see him, and some people will be smoking. e algumas pessoas vinham vê-lo, visitá-lo, e algumas delas estavam a fumar. And sometimes one of them will excuse, I'm sorry, Swami, we're smoking. E por vezes eles pediam desculpa, desculpa Swami, eu estou aqui a fumar. But they will continue smoking, like people will continue doing it. E eles, claro, continuavam a fumar. And Prabhupada will tell them, think nothing of it. E Srila Prabhupada costumava dizer, não te importes com isso. And he was giving mercy, he was speaking about Krishna, he didn't mind. Ele estava a dar misericórdia, estava a falar de Krishna e não se importava. So this indicates Srila Prabhupada's approach to give mercy to everyone. E então, para mencionar o facto de Srila Prabhupada ter dado misericórdia a todos. And this mood we see actually in his purport, in the purport for today's verse. E o seu humor, o seu sentimento íntimo, está aqui descrito no significado, no seu significado. Prabhupada writes, so the Vedantavadis initiated the boy Então os Vedantavadis iniciaram o rapaz even before he became self-controlled mesmo antes dele ser autocontrolado and was detached from childish sporting. e antes de estar desapegado aos desportos frívolos, etc. etc. Okay. But before the initiation, Mas antes da iniciação, he, the boy, ele, o rapaz, became more and more advanced in discipline.
tornou-se mais e mais avançados na disciplina, which is very essential que é muito essencial for one who wishes para aquele que deseja to make progress in the line. progredir na linha. So Na and this is tradição. what Prabhupada did. Many of the people he gave initiation, they were not ready for initiation, but he gave initiation anyway. E Srila Prabhupada fez isso. Ele dava a iniciação mesmo àquelas pessoas que não estavam preparadas para tal. Ainda assim ele dava. You must know when he gave initiation the first time on Janmashtami in 1966, he wrote a paper which he posted explaining all initiated devotees are expected to follow this. But in that initiation they didn't know what you were committing to. Então a primeira iniciação de Srila Prabhupada foi em Janmashtami, em 1966, e depois da iniciação ele escreveu um papel e colocou assim na parede, dizendo o que os devotos que tinham sido iniciados se esperava que eles praticassem. So his mood was to give bhakti. He was very eager to give bhakti. Então o seu humor era o de dar bhakti, ele estava muito desejoso de dar bhakti, Regardless of the qualification of the people. independentemente da qualificação das pessoas. Of course, he also trained them, and he asked them to gradually follow and behave properly. Naturalmente que ele também os treinou e esperava que eles se comportassem corretamente. Thank you very much. If you like to ask any questions or Há umas perguntas ou comentários? you are welcome to do so. Also, if there is anybody online who wants to ask, Tem alguém? Is anyone there? No, there's two watchers, so if they were, but there's no questions. Se tiverem alguma pergunta a if you fazer, feel like podem. asking, you can write a question. Se tiverem alguma pergunta a fazer, escrevam a pergunta que será transmitida. Thank you very much, Maharaj. We heard about Maharaj Bharat who fell because he was giving attention to the baby deer, but he neglected his praxis. So the cause was lack of association. How do we know that when is the point where we are giving too much association, but we are not full ourselves? Yes. Vemos que, como o Jatbharata, que devido à falta de associação, relaxou-se nas suas práticas, e então como é que nós podemos aperceber-nos de que estamos a dar demasiada associação, mas estamos a ficar assim um pouco vazios? We are becoming empty? Yeah. Yes, we should be introspective and attentive to what's going on inside. Devemos ser introspectivos para entendermos o que está a acontecer connosco dentro de nós. That's one aspect. And another very important aspect is to remain in devotee association. E outro aspecto é o de permanecer na associação dos devotos. The devotee association is the key to success. Que a associação de devotos é a chave para o sucesso. If we distance ourselves from devotee association, then we become very, very vulnerable to Maya. Quando nos distanciamos da associação com os devotos, tornamos-nos muito vulneráveis à influência de Maya. Even if we think we are strong, no, I'm chanting, I'm very strong, very advanced, but then Maya can come because we are alone. We are more vulnerable. Nós podemos pensar que somos muito fortes, estamos a cantar, a dizer as voltas de japa, mas pelo facto de estar sozinhos, Maya entra e influencia, porque somos muito vulneráveis.
even if somebody is very strong, a group of thieves can come and attack him. Because they say, oh, he's alone. We can rob him. He's alone. Então, mesmo que a pessoa seja forte, um grupo de ladrões podem vir e atacá-lo, porque ele é forte, mas está sozinho. Podemos... If it's a group of people, generally the thieves, they look for lonely people, not for a big group. Que os ladrões procuram por alguém que está sozinho, não por alguém que está em grupo. So similarly, Maya has more potency to affect someone who is without devotee association. E Maya ele tem mais influência naquele que está afastado da associação de devotos. When someone is in devotee association, Maya may equally attack, Que quando estamos na associação dos devotos, Maya pode igualmente atacar. but devotees protect. Devotees will say, what are you doing? Be careful. Mas os devotos protegem, avisam o que é que está a fazer, cuidado. And devotees give inspiration, give bhakti, and then bhakti kicks out Maya. E os devotos dão bhakti, inspiração, então Maya é pateada, So in the case of Parata Maharaj, expulsa. because he was alone, he became more vulnerable, even though he was so advanced. Então, no caso de Bharat Maharaj, como ele estava sozinho, estava mais vulnerável, apesar de ser muito avançado. Is that okay? Thank you very much. Bharata estaba en un proceso de vanaprastha. Se retiró a Se meditar. podía decir, sí. Sí. Jatbharata was in the stage of Vanaprastha. We can say that, yeah. Lo que sintió por el venado fue como, o sea, lo sacó de su meditación, ¿no? What he felt for the deer took him away from meditation. Yes, he was, before as a king, he was protecting all living beings. in his Ante- kingdom. Antes, ao atuar como um rei, ele estava a protegia todos os seus cidadãos no seu reino. So his Baba's protector and the king and the protector came back. A sua natureza como protetor surgiu. So it was actually very pious. From the material point of view, he protected a little deer. What's the problem? He did a good thing. Que ele era muito piedoso, ou seja, não há problema nenhum em proteger o veadinho. The problem is that he gradually forgot Krishna or gave more attention to the deer than to Krishna. That was the problem. O problema é de que ele, a seu devido tempo, esqueceu-se de Krishna e deu mais atenção ao veado. And he will be performing his sadhana, his meditation or chanting, all his devotional practices. E ele, enquanto executava as suas práticas devocionais, meditação e tudo mais, And the deer will come to him to touch him and to ask him to play. e então, nessa altura, o veadinho aproximava-se e tocava-lhe na cara e como que pedia para que ele brincasse com And ele. he will enjoy very much that exchange with the deer. E ele, o rei desfrutava muito desse relacionamento com o veadinho. To the point that even he will pretend to be meditating so that the deer will come and to play like that. Até ao ponto de que ele estava como que a fingir de que estava a meditar para que o veado se aproximasse e lhe pedisse para ele brincar com ele. And this actually came due to lack of devotee association. That was a crucial point. He was alone, then Maya could affect him. Isto foi devido a que ele não tinha associação de devotos. E por isso Maya teve essa oportunidade de o influenciar. Algo así, ¿no? Maya utilizó el venado. There's one question online.
Arthur Pereira is asking, Advaita Gosai Prabhu. Do Gosai. Gustavo. Can you read, Gonçalo? Podes ler o que o Arthur Ferreira diz? Aproxima-te. Who gives the seed? Como? Quem dá a semente de Bhakti? Krishna, Prabhupada, os devotos ou todos? Como? Como? Who is giving the seed of Bhakti? Is it Krishna, Prabhupada, the devotees, or everyone? Is the question. Yeah, actually, we could say all of them are giving yes. Na verdade, podemos dizer que todos eles dão. Like we find the verse Chaitanya Mahaprabhu instructing Sri Rupa Goswami. Há um verso em que Sri Chaitanya Mahaprabhu está a instruir Rupa Goswami. Brahmanda Brahmite Konna Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Encontramos este verso, não é? And the meaning of the verse is that a soul after going, traveling all over the universe in many different universes, Que a alma, viajando por diferentes universos, if the soul is Bhagyavan, is fortunate, se a alma é afortunada, will get the mercy of Krishna and Guru. adquire, alcança a misericórdia de Krishna e do Guru. And then gets the Bhakti Lata Bija, the seed of Bhakti. Então adquire a semente de Bhaktilata. A semente de So by Bhakti. the mercy of Krishna, one meets Guru and Vaishnavas. Pela misericórdia de Krishna, encontramos-nos com Guru e os Vaishnavas. And by the mercy of Guru and Vaishnavas, one gets Bhakti. E, pela misericórdia do Guru e dos Vaishnavas, adquirimos Bhakti. And therefore we can say that the three of them are giving the seed of Bhakti ultimately. E, em última instância, podemos dizer que os três dão essa semente de Bhakti. It's like giving to enter into an argument about it will be like an argument on what is first, the hen or the egg. Ok. Então, no argumento, seria como entrarmos nesta lógica de que quem é que é primeiro? Quem é que apareceu primeiro? A galinha ou o ovo? Actually, the three of them are on the transcendental platform. Na verdade, os três otorgadores de misericórdia estão na plataforma transcendental. And therefore, Sri Narottam Das Thakur has sung Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. So, Hari Guru Vaishnava, God, Hari, spiritual master, and Vaishnavas, Yes. the three of them. Very good. That's, Por isso, Narottam Das Thakur cantou Hari Guru Vaishnava, os três, Hari, o mestre espiritual e os devotos. But of course, yes, the Guru and the Vaishnavas, they are directly given the mercy. Mas claro que diretamente é o Guru e os Vaishnavas que dão misericórdia. So I hope the question is answered. Espero que a resposta tenha sido, a pergunta tenha sido respondida. Okay, so we end here. Thank you very much. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shila Prabhupada.